Pessoal, voltando aqui às nossas aulas, o tema hoje é sobre respaldo legal para o enfermeiro na administração de medicamentos. Então vamos lá? Bom, o respaldo legal para o enfermeiro na administração de medicamento leva em conta que esse procedimento é respaldado pelo Código de Ética de Enfermagem, em que regula e fiscaliza a profissão de enfermagem no território brasileiro. Tá? Então, o Código de Ética de Enfermagem tem os seus deveres, conforme o artigo 10º, em aprimorar os seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, que dão sustentação à sua prática profissional. O artigo 12 trata sobre assegurar a pessoa, a família e a coletividade na assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência, pois sabemos bem que essas três palavrinhas andam muito no conceito saúde, tá? Bom, então, dando continuidade, eu agora quero trazer para vocês, até que não é atualizado, mas até aqui, vamos passar os sete certos na administração dos antibióticos. Então, anotem aí. Primeiro, administrar o medicamento certo. O segundo certo, administrar a dose certa. Terceiro, administrar na via certa. Quarto, administrar no horário certo. Quinto, administrar no paciente certo. Sexto, utilizar o método certo. E sétimo, utilizar a abordagem certa. Dito isso, dando continuidade. Os antibióticos eles são utilizados na sua maioria das vezes intravenosa, porque na via intravenosa, ela é mais rápida a sua absorção. E a maioria dos antibióticos, pessoal, eles são metabolizados no fígado e depois eles são excretados por via renal, ou seja, são eliminados por essa via. Dando continuidade, vou falar agora alguns medicamentos mais importantes que são oferecidos ou ofertados nas unidades hospitalares. A ampicilina. Tá? A ampicilina é do mesmo grupo das penicilinas. Essa droga é escolhida por ser uma medicação com amplo espectro de ação. Ela pode ser associada com outros antibióticos, sem problema nenhum. Mas ela tem que ser diluída com soro fisiológico 0,9%, pode ser diluída com soro glicosado a 5%, ou soro glicosado a 10% e também com água destilada, a famosa AD. A sua infusão deve ser feita de 30 a 60 minutos. Então, a sua interação com as penicilinas e cefalosporinas, exemplo, cefepime, que é administrado 1 hora antes ou 1 hora depois. Qual que é o destino do fármaco no organismo? Qualquer substância que atue no organismo vivo, ela pode ser absorvida por este mesma via e distribuída por diferentes órgãos, tá? Os sistemas e também os espaços corporais, modificado por processos químicos e finalmente eliminado. A farmacologia, ela estuda esse processo e a interação dos fármacos com o homem e com os animais, os quais se denominam absorção, que é para chegar na circulação sanguínea, o fármaco ele deve passar por alguma barreira dada pela via de administração, que pode ser cutânea, subcutânea, respiratória, oral, retal ou muscular. Também pode ser inoculada diretamente na circulação pela via intravenosa, sendo que neste caso não ocorre absorção, pois não transpassa nenhuma barreira, caindo diretamente na circulação. A maioria dos fármacos ele é absorvido no intestino e poucos fármacos no estômago. Os fármacos são melhor absorvidos quando atingem em sua forma não ionizada, tá? Os fármacos que são ácidos fracos serão absorvidos melhor no estômago porque tem um pH ácido. Exemplo, ácido acetil salicílico, que é o AAS. Já os fármacos que são bases fracas serão absorvidos principalmente no intestino, sendo que esse tem um pH mais básico do que o estômago. E os fármacos na forma de comprimido passam por diversas fases de quebra.
até ficarem na forma de pó e assim serem solubilizados e absorvidos. Já os fármacos em soluções não necessitam sofrer todo esse processo, pois já está de forma solúvel e pode ser rapidamente absorvidos. Distribuição. Uma vez na corrente sanguínea, o fármaco, por suas características de tamanho e de peso molecular e carga elétrica, o pH, a solubilidade, capacidade de união de proteína se distribuem pelos distintos compartimentos corporais. O metabolismo ou a biotransformação. Muitos fármacos são transformados no organismo, na sua ação enzimática. Essa transformação pode consistir em degradação, que é a oxidação, redução da hidrólise, ou em síntese de novas substâncias como parte de uma nova molécula, a conjunção. O resultado do metabolismo pode ser a inativação completa ou parcial dos efeitos do fármaco ou pode ativar a droga como nas prodrogas. Ainda há mudanças nos efeitos farmacológicos dependendo da substância metabolizada. Excreção. Finalmente, o fármaco é eliminado do organismo por meio de algum órgão excretor. Os principais são os rins e fígado. Exemplo, através da bile, mas também importante pela pele. As glândulas salivares e lacrimais. Ocorre também a excreção pelas fezes. Os antibióticos são substâncias químicas produzidas por organismos vivos capazes de inibir o crescimento ou destruir bactérias e outros micro-organismos. Os antibióticos podem ter várias classificações, de acordo com o grupo, segundo o efeito sobre o germe e segundo o aspecto. A administração de antibiótico tem efeito específico no organismo humano e possui alguns princípios para a sua prescrição. Produzir concentração efetiva da droga, ação terapêutica em um local específico, atingir os efeitos terapêuticos desejados, atentar para evitar a toxicidade no uso contínuo. O tempo de ação em soro fisiológico 0,9% é de 6 horas. O tempo de ação no soro glicosado, de 2 horas. Tempo de ação com água destilada, é 1 hora. É incompatível com a anfotericina B, dopamina e nutrição parenteral, dentre outros. Gentamicina. Ela é um aminoglicosídeo. É um amplo espectro de ação. Também pode ser associado a outros antibióticos. Podem ser diluídos no soro fisiológico 0,9%, soro glicosado a 5%, soro glicosado a 10% e também na água destilada. Seu tempo de infusão de 30 a 60 minutos. Ela pode ser inteirada, a sua interação com penicilinas e cefalosporinas, exemplo, cefepime, mas tem que ser 1 hora antes ou depois. O tempo de ação com soro fisiológico, com soro glicosado e água destilada. Leva um tempo de ação de 24 horas. E o tempo de ação com água destilada leva 1 hora. Incompatível com a anfotericina B, oxacilina, penicilina G, dentre outros. Agora vamos falar do cefepime, que é a cefalosporina de 4ª geração e tem um amplo espectro de ação. Vamos abordar sobre o meropenem. O meropenem é um exemplo de carbapenem. É um antibiótico de amplo espectro de ação e também é usado quando não há boa resposta de outros antibióticos, outros ATBs. Ele é diluído em soro fisiológico 0,9% e também em água destilada. A sua infusão é de 30 a 60 minutos. E o tempo de ação, quando diluído no soro fisiológico e na água destilada, é de 8 horas. Tem que ser refrigerado em 48 horas. Ele é incompatível com a anfotericinas, o metronidazol, dentre outros. A indicação do meropenem é para infecções causadas por micro-organismos
nas seguintes localizações: infecções do trato respiratório inferior, infecção do trato urinário, infecções intraabdominais, infecções ginecológicas, infecções da pele e órgãos anexos, meningite, septicemia, efeitos colaterais, diarreia, erupção cutânea, náuseas, vômitos, flebite, prurido, parestesia e cefaleia. E, em raras ocasiões, trombocitopenia ou enzinofilia, que são alterações das enzimas hepáticas. A administração do meropenem pode favorecer a candidíase oral e vaginal. Agora vamos abordar sobre o imipenem. Imipenem é diluído em soro fisiológico 0,9% e água destilada, mas também tem diluentes próprios. Sua infusão de 30 a 60 minutos. E o tempo que ele leva em ação, 4 horas. Refrigeração de 24 horas. É incompatível com a anfotericina B, fluconazol, dentre outros. Sua apresentação do imipenem. Cada frasco de infusão intravenosa contém 250 mg de imipenem e 250 mg de cilastatina sódica. Também tem de 500 mg de imipenem e 500 mg de cilastatina sódica. Cada sistema monovial intravenoso. 250 mg de imipenem e 250 mg de cilastatina sódica ou 500 mg de imipenem e 500 mg de cilastatina sódica. Frasco ampola para aplicação intramuscular. 500 mg de imipenem e 500 mg de cilastatina sódica ou 750 mg de imipenem e 750 mg de cilastatina sódica. Indicação do imipenem para infecções ósseas provocadas por Staphylococcus aureus, Streptococcus de grupo D e Pseudomonas aeruginosa, endocardite bacteriana por Staphylococcus aureus, infecções do trato genurinário por Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Klebsiellas, proteus, Haemophilus vaginalis, infecções intraabdominais provocadas por Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Klebsiellas. Também Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Streptococcus pneumoniae, infecções cutâneas e de tecidos moles provocados por Streptococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiellas, espécies de Enterobacter. Efeitos colaterais: erupção cutânea, urticária, prurido, sibilâncias, confusão, raramente apresenta-se tonturas, náuseas, vômitos, cãibras, diarreias e cansaço ou debilidade não habituais. Vamos falar agora sobre a anfotericina B, que é um antibiótico macrolídeo. É a principal medicação antifúngica utilizada atualmente. Ele é diluído em soro glicosado 5%, soro glicosado 10% e água destilada. Neste caso, não usar em soluções salinas, como um soro fisiológico. Ele é fotossensível, tem que ser infundido de 2 a 6 horas. Seu tempo de ação é de uso imediato. A refrigeração é em 7 dias, pois é incompatível com amicacina, ampicilina, dopamina, cloreto de potássio, vancomicina, midazolam, dentre outros. A anfotericina B lipossomal tem função igual à anfotericina B, mas apresenta menos efeitos colaterais para os recém-nascidos. Vamos falar do metronidazol. Este antibiótico já vem pronto para o uso. Tem que ser infundido numa vazão de 5 ml por hora. É fotossensível, não refrigerar, ele é incompatível com a dopamina, com o meropenem, dentre outros.
As de quarta geração demandam menor quantidade de doses. Pode ser diluído em soro fisiológico 0,9%, soro glicosado 5% e água destilada. Infusão em 20 a 30 minutos. Diluição em soro fisiológico, soro glicosado e água destilada em 24 horas. Refrigeração, 7 dias. Vamos falar agora da vancomicina. Ele é um glicopeptídeo. Uso no tratamento de infecções resistentes a outros antibióticos, pois ele é diluído em soro fisiológico 0,9%, soro glicosado a 5% e água destilada. Tem que ser infundido em 60 minutos, ou seja, 1 hora. Sua interação: penicilinas e cefalosporinas, exemplo, cefepime, 1 hora antes ou 1 hora depois. Tempo de ação, quando diluído no soro fisiológico, é de 6 horas. O tempo de ação, quando diluído no soro glicosado, de 2 horas. E o tempo de ação, quando diluído na água destilada, 1 hora. Sua refrigeração, 96 horas. Ele é incompatível com fenobarbital, dexametasona, vitamina B e C, e dentre outras.